A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar Eclesiastes do 8 ao 12 e Cantares 1 e Salmos 48 e 49. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E a gente tem uma playlist aí inteira, né, de quem quiser começar ou começar também no começo do Eclesiastes, você que está chegando agora. E compartilhe o vídeo para chegar a mais vidas, para as vidas serem alcançadas pela palavra de Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por estar aqui mais uma vez, cuidando nossas falhas, nossos pecados, nossos pulmões, cabe nossos olhos e ouvidos, abençoe a sua palavra, Senhor, nossa vida, a vida das pessoas que estão assistindo, nos liberta, nos transforma, com a tua palavra, Senhor, mais e mais, em nome de Jesus, amém. Eu vou falar alguns versículos de vários capítulos aqui. O 8, no 2, diz assim: obedeça ao rei como jurou a Deus que faria. Não procure evitar seu dever, nem se junte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que bem entende. Aqui eu entendo, né, nos dias de hoje, como a figura da nossa liderança. Tinha subido a palavra. A figura da nossa liderança, né, que temos que honrar. Quando a gente honra a nossa liderança, a gente obedece, a gente agrada a Deus com isso. Porque se Deus colocou a pessoa ali para liderar, no caso um pastor, né, uma pastora, Deus, o que Ele espera de nós é que nós servimos, que nós obedecemos, que nós honramos a vida daquela pessoa. Porque aqui no final do versículo diz: pois o rei faz o que bem entende. Então, assim, a gente não tem que indagar. Se você escolheu estar ali naquele lugar, você tem que honrar, você tem que fazer por merecer, para que você agrade a Deus com isso, né? Quer falar alguma coisa? A gente ainda anda numa vantagem, né? Então, por exemplo, nesse tempo aqui, a gente vê, por exemplo, por Davi. Davi erra e o povo inteiro paga um preço, né? Porque ele representava o povo. Hoje a gente ainda tem a vantagem de que a gente sim precisa estar debaixo da liderança, precisa respeitá-la, mas se a liderança errar, a gente já não paga o preço por ele. A gente não a não ser que ele induza a gente a fazer da maneira dele, certo? Agora, se nós estivermos lá de cá de forma inocente, tipo assim, eu vou usar o exemplo, eu sou novo convertido ou eu sou preguiçoso que não abro a Bíblia, sou inocente. Então ele tá falando, figura de autoridade pra mim, eu vou fazer o que ele tá falando, sou inocente. Aí a palavra fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Vai perecer, mas não vai sofrer a consequência do pecado que ele tá fazendo. Não vai sofrer a consequência do pecado do líder, mas porém ele pode perder a salvação por conta disso. E aí é individual, né? Aí é individual, exatamente. Porque a pessoa não abriu a Bíblia, não procurou a Deus, não teve intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade, Deus abre os nossos olhos e você vê que você não tá numa liderança sadia, né? E aí, no 8:17 diz assim: percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Você vê que Eclesiastes inteiro, Salomão, ele está meio indignado com a vida, né? Ele diz que de nada vale a pena, que ele experimentou todos os prazeres, e mesmo assim ele viu que nada faz sentido, que é tudo em vão. É isso que ele diz, né? Que é tudo em vão. Porque a palavra diz que Deus deu sabedoria a Salomão, que ele foi o rei mais sábio. Mas no meio do caminho, infelizmente, ele se perdeu. E ele percebe que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, para ele ter percebido isso, é porque ele viu que ele não temia mais. Então, no meio do caminho, ele deixou de temer ao Senhor e viu que a vida sem Deus não vale a pena. Exatamente. Então ele se frustrou por conta disso, por achar que ter a sabedoria, ele tinha tudo. Então ele se frustra porque ele fala: nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Então ele viu que sem Deus ele não era nada, mesmo ele sendo sábio, porque pra mim, no meio do caminho, ele já deixou de ser sábio. Pra mim, né? Não, a palavra não diz isso. Mas então ele se perde aí, porque ele não temeu o Senhor. Quer falar alguma coisa? Não. Eu tô fazendo isso porque se você ler Eclesiastes, você vai perceber que é tipo provérbios, né? Não tem um texto, né, completo ali no capítulo. São várias frases que ele fica soltando. Então é por isso que eu tô lendo assim os versículos. Várias murmurações consecutivas. E que uma casa com a outra, né? Ele até repete muitas das vezes as coisas. Então leia aí também pra você entender.
Aí lá no 11 diz assim, no 11:5, assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, é o que a gente acabou de falar, né? A gente não consegue, muitas das vezes, entender os mistérios de Deus, as obras de Deus. A ciência tenta explicar muita coisa, mas muita coisa a gente nunca vai saber. Porque Deus, ele é Deus, ele é o único, ele é o primeiro, meio, fim, ninguém vai conseguir entender as coisas que Deus faz e nem conseguir fazer o que ele faz, porque ele é o único, né? Quer falar? Aí no 12:1 diz assim, não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o quando você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Me lembrou esse comecinho desse versículo, o que Paulo diz, né? Que os jovens têm que servir a Deus, que os jovens têm que estar fazendo a obra, estar na igreja, estar servindo. E depois os casados cuidem das suas casas. E quando a gente envelhece, é o que está dizendo aqui. A gente talvez não tenha mais forças, né, para servir, para fazer o que a gente fazia. E hoje está tudo invertido. Os jovens, ao invés de se dedicar a Deus, a estudar, a servir, a fazer a obra, quem está fazendo são os casados. Quem está fazendo são os mais velhos. E eu estou falando isso, mas isso aconteceu comigo. Aconteceu isso comigo. Quando eu era jovem, eu só queria saber do mundo. Mesmo estando dentro da igreja, eu pensava nas coisas do mundo. Então eu estava com um pé na igreja e um pé no mundo. Sim. E eu não servia, eu fazia as coisas, vamos dizer, por meia boca. Porque quando você faz por inteiro, você está só focando naquilo. Você é verdadeiramente sincero com Deus. E eu não era sincera com Deus, eu estava dos dois lados, né? E aí quando eu me casei, quando eu amadureci, quando eu tive experiência com Deus, e agora eu sirvo a Deus de verdade. Agora eu faço as coisas de que eu devia ter feito lá atrás. E isso, às vezes, por mais que Deus ele fala que não se agrada da gente ficar pensando no passado, isso me pega muito. Porque eu falo, nossa, por que eu não fui diferente? Por que eu não pensava com essa cabeça? Por que eu não queria, né, me dedicar tanto a Deus assim? Porque hoje a gente vê alguns obstáculos. Não vou falar empecilho, né, porque tá repreendido. Mas, tipo assim, um exemplo, tá? Eles não são nenhum empecilho na minha vida. Mas é difícil quando a gente tem filhos, né? Tipo assim, a gente quer fazer as coisas, ou a gente idealiza, nossa, eu queria servir assim, assado. Você fala, não, mas não dá, eu tenho um filho pequeno, né? Ou senão o filho fica gripado, o filho fica doente, você não vai pra igreja. Aí você não faz isso, você não faz aquilo. Então, é os jovens que têm que se dedicar. Os jovens têm que entregar verdadeiramente a vida a Deus, porque esse mundo não tem nada a nos oferecer. E você vai lembrar disso quando você chegar nos seus 30 anos, você vai pensar do mesmo jeito que eu penso hoje. Por que eu não fiz diferente lá atrás? Então não perca tempo, leia a palavra, tenha conhecimento, porque a Bíblia vai te mostrar que é isso que os jovens têm que estar fazendo, estando na casa do Senhor servindo, e não ao contrário. Você quer falar uma coisa? Mas tem um sentido pra isso, né? Tipo assim, não terceirizando a culpa, né? Mas, tipo assim, não terceirizando a culpa, a gente vê que nós não éramos apaixonados, como nós somos hoje, pelo Evangelho. Mas nós não éramos apaixonados porque nós não tínhamos uma base de modelo de pessoas apaixonadas. Nós tínhamos pessoas religiosas para olhar. Então, que eu vejo? Eu estava falando esses dias com uma amiga exatamente sobre isso. Eu nos vejo hoje como, talvez nem sejamos, né? Eu espero que seja, mas talvez nem sejamos. Mas como os trabalhadores da última hora. Por que a gente chegou? Porque quem veio antes não deu conta. Certo? Se a gente não der conta, Jesus vai dar conta de mandar mais um trabalhador depois da gente. A questão é essa. A gente tem que trabalhar para dar conta, e se não der conta, a gente tem que dar conta de deixar uma geração apaixonada. Pelo menos isso a gente está fazendo um bom trabalho. Certo? Nós, pelo menos com os nossos, a gente está fazendo um bom trabalho. A gente vê que eles não querem brincar de fazer culto. E a gente não queria fazer isso. A gente ia porque a mãe arrastava. Ou ia porque tinha problema em casa e era o nosso refúgio, era a igreja, porque pra rua também não podia ir. Né? Então, eu não terceirizando a culpa, já terceirizando, não éramos jovens apaixonados. E aí chegávamos num local de religiosos que também não eram apaixonados, certo? Viviam pela graça, mas não eram apaixonados. E não sabiam repassar isso pra frente de uma forma que a gente tivesse gosto de estar lá. Então a gente, não embalou isso.
Seja exemplo, então, para essa geração. A gente tem que ser apaixonado para fazer com que os nossos pequenos sejam apaixonados exemplo, também. Viva o evangelho verdadeiramente, né, genuíno, seja imitador mesmo de Cristo, para que essa geração que está aí, elas se espelhem, né, e queiram também esse nosso Deus maravilhoso, né. E aí, para finalizar aqui, no 12 ainda, 13. Aqui termina meu relato. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, Salomão aqui, ele vê, né, como eu já disse no começo, que nada vale a pena, que o certo é temer ao Senhor e seguir os mandamentos dele, obedecer em todas as coisas. Não importa o que você esteja fazendo de ruim ou de bom, isso vai ser cobrado ou isso vai ser honrado. Né? Eu vi um versículo que eu não lembro onde tá, eu acho que é Mateus, que diz, né, que as coisas que a gente faz e que não somos reconhecidos pelos homens, nós teremos recompensa no céu. Então você é bem-aventurado por isso, porque por mais que no seu coração veio a tristeza de você, nossa, né, ninguém viu o que eu fiz, mas não de querer se aparecer, mas às vezes a gente se alegra em estar fazendo aquilo e a gente não quer estrelismo. Não é isso, porque se for estrelismo também já é. Mas às vezes você quer ouvir assim, talvez do seu líder, né? Nossa, eu vi o que você fez, parabéns. Não adianta, a gente é carne, a gente espera. Não é pra estar no púlpito lá pra ninguém ver o que você fez, não. Às vezes é só uma pessoa te falar, bacana o que você fez. E ninguém perceber, você se entristece. E você às vezes pensa que foi em vão, mas aí é que tá o erro, porque Deus está vendo todas as coisas. Exatamente. E Ele vai te honrar naquele grande dia. E você também, que infelizmente peca no escondido, no oculto, acha que nada, né? Porque muita gente usa essa frase, né? Que Deus não envergonha ninguém. Aí eu vi até uma pregadora falando, né? Me mostra isso na Bíblia, porque isso não tá na Bíblia. Deus, ele vai chegar ao juízo final. E isso vai se mostrar. E às vezes até, né, nessa vida aqui ainda, Deus vai mostrar. Então cuidado com o que você está fazendo, porque você pode estar escondendo do homem, mas de Deus nós não escondemos nada. Então faça o bem enquanto é tempo, né? Nós todos os dias temos a chance de acordar, de respirar, de fazer diferente. Quando nós respiramos o nosso fôlego de vida da manhã, é Deus dizendo, estou te dando mais uma chance. Então faça diferente, seja diferente, tema a Deus e siga os mandamentos dele, porque todo dia é a chance que ele nos dá. Vai ter uma hora que não vai ter mais chance, e aí já era. Então faça enquanto é tempo, né? Exatamente. Quer falar alguma coisa, algum versículo que você vê? Não? Então, amém, vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, Senhor, nos guia, Senhor, nos caminhos certos. Vê se em nós algum caminho mal. Senhor, nos guia para o caminho eterno. Não nos deixe ficar, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos perder. Que venhamos ter temor, Senhor. Nos dá o primeiro amor todos os dias, Pai, para te servir, para te adorar, para te agradar em todas as coisas, Senhor. Ser conosco, nos ajuda a guardar a tua palavra e viver a tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Tchau.